último tópico, prometo que vai ser o mais rápido de todos, que é como conseguir não impor um discurso iludido aos nossos filhos. Por quê? Porque a gente não consegue ver com clareza a nossa personagem, nem detectar o motor das nossas ações, nem compreender qual é o papel que eu estou obrigando meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe a representar dentro dessa cena. E pior ainda, parece que é um trabalho muito inalcançável não impor um personagem pré-estabelecido ao meu filho pequeno. Né? Então, vamos tomar o exemplo da Daisy. A Daisy trabalha em Chapecó 2 semanas por mês, né? Uma lá, uma aqui. A personagem do filho dela, cabe ele ser mimado, que só quer a mãe, que entende? Não cabe. Então, inconscientemente, ela já está impondo a ele um personagem que é desvinculado da mãe, independente, que se dá bem com a avó, que gosta de ficar na avó, percebe? Você já está dando as cartas do baralho para ele. Inconscientemente a gente já vai fazendo isso. Imagine, eu sou uma pessoa que não gosta de mimimi. Tem espaço para as minhas filhas serem mais frágeis, sensíveis? Hoje eu estou dando esse espaço, estou habilitando esse espaço e tenho conseguido avanços imensos, mas até então não cabia. A Maria Lúcia chegou num ponto, gente, de repressão, que ela caía, se machucava, arrancava o couro da canela, a bicha não chorava. Quando eu vi isso, disse, filha, você tem que chorar. Doeu? Não, doeu. Então, quando dói, você chora, tá? Só que não adianta falar, porque o cenário não permite que ela chore, entende? Ela tem que ser forte, ela tem que ser durona. Enfim, então, nós temos muita responsabilidade, porque não se trata apenas de criar os filhos com amor, o que é esperado a princípio de todas, né? Mas é uma tarefa muito mais complexa do que isso. Porque se a gente quer realmente criar filhos livres, nós temos que fazer algo para que eles fiquem livres das nossas projeções, das nossas interpretações. E isso não se resolve permitindo que eles escolham os brinquedos, as roupas ou a comida. Isso não é liberdade. Isso é uma ilusão. Liberdade é eles terem o apoio e o olhar suficientemente limpo dos pais. Então, no mundo ideal, nós, mães e pais, saberíamos, em primeiro lugar, questionar a nossa história emocional, confrontando afetivamente, sem medo, as nossas origens. Isso seria a nossa obrigação se nós quiséssemos transmitir aos nossos filhos uma vida menos condicionada. Quando eu falo, gente, para questionar, confrontar, não é para ir lá brigar com a tua mãe. Não é para ficar de mal com a mãe, não é para deixar de visitar a mãe, nada disso. A gente tem que matar essa mãe interna que continua vivendo na gente, mesmo que eu esteja morando em Boston. Aquela vozinha interna que fica aqui, ó, filho, você não fez porque você tinha que fazer, porque isso, porque aquilo, entende? Todo momento te dando parâmetros da tua personagem. Então a gente pode continuar se dando bem com a mãe, visitando, levando chocolate e flores, mandando presente. Não é essa a questão, mas é essa mãe que a gente teve lá na nossa infância. E o que significa esse questionar a nossa história pessoal e emocional? Reconhecer a sombra. Como? Com ajuda. Estar dispostas a entrar nesses territórios dolorosos e esquecidos da consciência. Existem pessoas que, quando você toca num ambiente que dói, ela muda de assunto. Mas existe essa tendência. Eu faço isso às vezes. Não tô afim de falar isso agora. Pum, muda de assunto. Entende? A gente precisa de apoio, não só de um terapeuta, de um coach, de um profissional, mas também de alguém que percorra esse caminho junto com a gente, sabe? Então, quando o Luiz Antônio começou a fazer o processo dele, foi incrível para nós, para as meninas. A Andréa fazendo o processo dela, enquanto a amizade também é ótimo. Então, você vai criando um núcleo de pessoas conscientes, porque é um caminho bem doloroso, desafiador, assim. E confrontar isso que acontece na nossa infância, sabendo que eu vou acessar
territórios de dor, de solidão, mas hoje a gente é adulta e nós temos recursos suficientes e nada de mal, nada de muito ruim vai acontecer. Nada pior do que aconteceu quando eu era criança. Porque o maior medo que a gente tem é voltar a sofrer. Ah, eu não quero voltar a sofrer. Só que a gente sofre também por conta da nossa sombra, por carregando essa personagem. Então, trazer essas vivências pessoais dolorosas para a luz não vai garantir que a gente vai deixar de sentir dor, mas pelo menos a gente vai identificar do que trata essa dor. Ou, se vocês quiserem usar a analogia do carro, né? Eu ver a luz vermelha ali não vai resolver o problema, mas se eu sei do que se trata a luz vermelha, eu tenho como buscar um recurso para resolver aquilo. É basicamente isso. Então, vamos supor que a minha mãe era uma personagem que estava mais preocupada consigo mesma do que comigo, quando a gente era criança, né? Seguramente, se eu não fui olhada, amparada quando eu era criança, até hoje eu continuo esperando receber essa cota de carinho. Mas revisar essa história, constatar que muitas vezes a minha mãe foi infantil, preocupada só com ela mesma, egocêntrica, e nunca foi capaz de dar um lugar para mim na vida dela, é inevitável essa dor. Só que hoje, enquanto adulta, eu posso entendê-la, compreender e tomar decisões diferentes. Porque eu não posso esperar algo da minha mãe que ela não está em condições de oferecer. E ter a consciência disso pode nos trazer alívio. Vou dar um exemplo de uma grande amiga minha. Ela saiu da cidade de origem dela, que é uma cidade aqui próxima, e foi estudar fora, em Curitiba e tal. Daí lá em Curitiba ela conheceu o marido, eles moraram em outros lugares, e por último eles estavam em Francisco Beltrão. Quando ela engravidou, o que ela decidiu? Ah, vou voltar para Caçador, minha cidade de origem. Por quê? O marido é servidor público, então ela veio e ele conseguiu vaga, né? Então por que ela decidiu voltar para Caçador? Com a fantasia de que a mãe dela fosse ajudá-la com o bebê, né? Então vamos lá. Essa mesma mãe que só olhava para si, que não deu espaço para a filha na vida dela, agora vai dar espaço para o neto? No way, né? Só que ela não tinha consciência disso, né? E a primeira vez, eu lembro dela me chamando, ela dizia, Liz, eu voltei para Caçador, para minha mãe me ajudar. E aí, quando eu ligo para ela, ela nunca pode. Mesmo que às vezes eu tenha pré-agendado um horário com ela, acontece alguma coisa, algum incidente, chega alguém, ela nunca está disponível. Então, mais uma vez, desde a sombra, essa minha amiga, ela se sente pouco amada, porque volta a acontecer o que sempre aconteceu, sem que ela compreendesse de forma consciente. Agora, a diferença de eu entender essa realidade emocional da minha mãe e do ambiente e de mim mesma é que me coloca num cenário mais realista e isso me dá estrutura, porque eu começo a tomar decisões não com base em ilusões infantis que eu teci desde o meu discurso materno, porque a mãe dela podia nomear que eu sempre cuidei de você. Então, se ela sempre cuidou de mim, ela vai me ajudar a cuidar do meu filho, mas essa não era a realidade, né? Então, a partir desse momento que eu tenho essa consciência, eu posso olhar para a realidade e optar por continuar em Francisco Beltrão. Porque se a decisão de voltar para Caçador era estar perto da minha mãe para que ela me ajude com o meu filho, e eu sei que ela é uma mãe que não está disponível para isso, talvez em Francisco Beltrão eu tenha mais redes, eu tenha mais amizades concretas, eu tenho uma infraestrutura melhor, uma funcionária que me apoie. Então, é isso que eu me refiro quando eu digo que na idade adulta, identificar esse cenário e essas coisas que aconteceram com a gente quando nós fomos crianças, nos traz alívio. O alívio é esse, a fazer escolhas mais conscientes. Então, se eu me dedico a olhar para minha sombra, tendo sempre essa atitude de abertura, de introspecção, de questionar
as minhas verdades, as minhas ideias, as minhas atitudes, se eu estou sempre atenta aos meus amigos, colegas de trabalho, familiares, quando eles me apontam coisas, especialmente quando o que eles dizem é algo que eu não gosto de ouvir, então eu estou no caminho que permite eu ir integrando essas partes ocultas de mim mesma. E se eu estou criando filhos pequenos, o que eles mais necessitam é de pais que questionem a si mesmos da maneira mais honesta possível. Porque se a gente olhar para o mapa completo, se olhar para o cenário, dentro deles nós vamos reconhecer os nossos automáticos, as nossas personagens, os nossos roteiros escritos. E talvez a gente possa decidir não funcionar assim e experimentar maneiras mais criativas, mais ricas. E só quando a gente se permitir a isso é que eu vou poder olhar para o meu filho com mais abertura, sem preconceito e principalmente sem expectativa. Porque quando eu olho para o meu filho com expectativa, eu já estou trancafiando ele num personagem. Então, e quando eu faço isso, eu interpreto cada coisa que ele fala que não nos agrada, né? E, colocar ele numa personagem nos dá conforto, porque a gente consegue localizar ele rapidamente. Ah, esse é o tranquilo, esse é o peste, esse não sei o quê, não é assim? A gente já dá os papéis para cada um e cada um sabe como atuar e ok, a vida segue inconscientemente. Jung dizia que 95% das pessoas encontram-se sonâmbulas. E é isso. Estar sonâmbulo é não ter consciência da própria realidade, do próprio ser interior, né? E, e ao invés disso, se eu estou sempre me questionando, me abrindo para possibilidades, para soluções mais criativas, eu também posso olhar para o meu filho e nomear cuidadosamente aquilo que acontece com eles, dando o valor real disso que acontece. Então, se ele cai e se machuca, ao invés de eu dizer que não foi nada, invalidando, eu vou dizer que sim, que doeu, né? Eu posso olhar para ela e dizer: ah, você não está com vontade de ir para a escola hoje? É porque tem algum amigo, algum colega te perturbando? Ou a professora falou alguma coisa que te fez sentir mal? Por exemplo, eu passei uma experiência dessa essa semana. A Maria Antônia começou a inventar coisas. Segunda, ela estava com coriza, dor de cabeça. A gente até chegou a fazer um exame do coronavírus, porque vai que tá e passa para os amigos, né, para os colegas. Na terça-feira, ela queimou o dedo e na hora de sair para a escola, ela fez uma cena que o dedo estava doendo, blá. Eu rapidamente identifiquei que ela queria ficar porque a Maria Lúcia ia no cinema com as amigas. Mas aí eu falei, tá, por que você não quer ir pra escola? Tá doendo mesmo? Ai, tá doendo muito. Quando o Luiz Antônio saiu, logo parou de doer o dedo, incrivelmente parou de doer o dedo. Mas aí eu fui investigando, assim, mas você quis ficar porque tá com algum problema na escola, a professora falou algo que não sei o quê, você vai investigando, né? E daí eu falei, eu acho que eu sei, se quer ir no cinema com a Amanda dela. Ai, eu ia gostar muito de ir no cinema com a Amanda. E aí eu expliquei para ela também que a minha mãe a vida inteira fez eu levar a minha irmã mais nova para os programas com as minhas amigas e que isso era um peso. Então eu nunca fui leve. E que eu não ia fazer isso com a Maria Lúcia, e que às vezes ela ia poder ir junto, mas esse era o primeiro que ela ia sozinha e que ela tinha o direito de ir sozinha e que em outro momento ela ia com as amigas dela, enfim. Então, começar a nomear com simplicidade, né? O que acontece com ela? Ela é uma preguiçosa ou ela tá matando aula. E quando a gente começa a ter essa percepção mais amorosa e nomear mais adequadamente, as coisas mudam radicalmente. Por quê? Porque a criança não veste essa roupinha de preguiçoso igual o pai, né? Ou no momento ela tem um problema que não sabe resolver e também não sabe comunicar. Às vezes ela não vai para a escola porque está sofrendo bullying, não sabe comunicar, tem medo de comunicar, não quer tocar na mãe com as coisas pequenas dela. Então, é muita sorte de uma criança que tenha um adulto que nomeia, que apoia ela a enfrentar os problemas mais complexos. E é claro que tudo isso exige treinamento diário, constante, permanente.
Mas é um auto-observar diário, é um buscar recursos diário. Lembra que é um trabalho arriscado e trabalhoso, porque eu convidei vocês, lá na primeira sessão, a pegar a estrada de terra. Vocês não podem dizer que eu prometi estrada fácil, dizer, olha gente, eu estou convidando vocês para ir pela estrada de terra, que não tem pedágio, mas também a gente não sabe onde vai dar, então é isso. Pode levar anos até a gente conseguir implementar o nosso ser essencial no automático e pode ser que nunca aconteça. Mas o que vale reforçar aqui é que esse trabalho de investigação é o único trabalho que nos ajuda a sair desses fundamentalismos, sabe? E incluindo todas essas teorias bem bonitas que a gente ouve: criação com apego, disciplina positiva, criação natural, que mais? Amamentação prolongada, naturismo, leite compartilhado, e outros tantos postulados progressistas que são bem bonitos, politicamente corretos, mas são mais um refúgio para a nossa personagem. Eu vejo várias mamães querendo fazer parto humanizado e chegam lá e entram numa energia do tem que, porque se não for. Ou seja, personagem. Foi um parto consciente? Dificilmente foi um parto consciente. Talvez algumas, naquele momento da dor, tenham se entregado para o ser essencial. Mas, em geral, esses lugares também são refúgios da nossa personagem. O que a gente deve fazer para ser livre? Revisar o roteiro oficial. Esse roteirinho que nos entregaram junto com o nosso documento de identidade e que até hoje nos obriga a cumprir um papel. Então, ser adulta é tomar as rédeas da própria vida. Isso é um jargão super usado no coaching, né? Mas o que é tomar as rédeas da própria vida aqui no nosso contexto? É atravessar esse bosque para enfrentar esses dragões internos e olhar bem nos olhos dele e decidir, dentro desses caminhos todos, qual é o meu? E a partir desse momento, nós vamos ser totalmente responsáveis pelas nossas decisões, pelas decisões que nós tomamos na vida em qualquer área, incluindo a capacidade de não aprisionar os nossos filhos em personagens. Nesse momento, a gente vai deixar de culpar a mãe, o pai, o marido, o chefe, o líder, o colega de trabalho, porque eu sei que tudo parte de mim. E quando eu sei que tudo parte de mim, eu vou começar a olhar para os meus filhos, para o meu cônjuge, para o meu irmão, vizinho, amigos, quem seja, de verdade. E isso só é possível se a gente tiver coragem de colocar em dúvida os discursos oficiais. E aí, nesse momento, eu vou poder olhar para o meu filho e perguntar: o que você precisa de mim? E era isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem dúvidas, percepções, insights, ideias, lampejos de personagem, queiram dividir, compartilhar comigo, pode ser no privado, pode ser no grupo. Eu vou estar super aberta aí, tá? Um super beijão e até semana que vem.